Olá, vamos mergulhar hoje num dos ensinamentos morais assim mais profundos de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal, o que realmente significa ter um coração puro? A gente começa com essa promessa que é muito conhecida, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Essa é a base de toda a nossa conversa de hoje. Mas o que será que ela exige da gente na prática? A obra de Kardec já nos dá um alerta. A resposta vai muito, mas muito além de uma simples inocência ou só da ausência de erros de más ações. Tem uma profundidade aí que a gente precisa desvendar junto. Então, vamos direto ao ponto. Segundo essa interpretação, o que de fato significa ter um coração puro? Vamos começar a descascar as camadas dessa ideia. Para começar, para a gente entender essa promessa de ver a Deus, a gente precisa primeiro definir o que é a pureza de coração. E ela está ligada, olha só, a duas outras qualidades que são essenciais. A pureza, nesse contexto, não é uma coisa passiva, sabe? Não é só ser inocente. É uma escolha ativa, consciente, de rejeitar o egoísmo e o orgulho. É uma decisão que se toma, um verdadeiro esforço da alma. E essa ideia de esforço interior leva a gente para um segundo ponto que é fundamental. O conceito de pecado é expandido. Ele vai muito além das nossas ações físicas. A citação é bem direta, né? Olhar com mau desejo já é cometer o ato, no coração. Isso muda tudo. Desloca o foco da moralidade do que a gente faz no mundo externo para o nosso universo interior, o pensamento. É aqui que está a grande virada de chave. A moralidade evolui. Deixa de ser só sobre julgar o ato e passa a ser sobre avaliar o pensamento que deu origem àquilo. A nossa responsabilidade, portanto, começa muito antes da ação. Começa na mente. E isso nos leva à definição da verdadeira pureza. Veja bem, não é só sobre resistir ao mal, é sobre alcançar um estado em que a própria ideia do mal nem chega a surgir. É uma serenidade interior assim muito profunda. O texto descreve uma progressão moral bem clara. Lá no nível mais básico, a pessoa pensa no mal e se entrega. O progresso já começa quando a ideia vem, mas é repelida. E a pureza? A pureza é alcançada quando a mente nem concebe mais o mal. A vitória não está em nunca ter a tentação, mas em resistir a ela. Bom, essa moralidade toda interna nos faz redefinir um outro conceito-chave, o escândalo. E o significado aqui é muito mais pessoal e profundo do que a gente costuma imaginar. Dá para esquecer aquela ideia de vergonha pública. No sentido evangélico, escândalo é qualquer vício ou imperfeição dentro da gente que nos faz tropeçar moralmente. A pedra no caminho, na verdade, está dentro de nós. E essa metáfora, ela é chocante, né? Mas ela é usada para mostrar a seriedade com que se deve tratar as próprias falhas. É algo absoluto. Claro que não é para ser levado ao pé da letra, é uma alegoria poderosa que fala de uma reforma interna radical. A ordem é para destruir dentro de nós toda e qualquer causa do mal, arrancar pela raiz mesmo qualquer sentimento que nos desvia do caminho. Para deixar essas ideias mais concretas, o texto nos apresenta dois símbolos muito poderosos e, à primeira vista, até surpreendentes: a criança e o cego. A criança aqui não simboliza a falta de um passado espiritual. A questão são as qualidades que a gente precisa imitar. A simplicidade, a humildade, um coração mais aberto, sabe? É esse estado de ser que a gente é convidado a cultivar. E agora, a gente chega numa ideia que é fascinante, até contraintuitiva, que vem das instruções dos espíritos. Ela usa a cegueira como um símbolo moral. Pois é, a cegueira é descrita como uma forma de expiação que pode proteger a alma do escândalo visual. A ideia é que, ao não ver a tentação, a pessoa pode se concentrar em fortalecer sua pureza interior. É uma prova que, na verdade, pode fortalecer a alma. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso? Qual é a grande lição sobre o que é ter um coração puro? Todo o ensinamento se resume a um caminho bem prático, um processo ativo de trabalho interno. Primeiro, a vigilância constante dos pensamentos. Segundo, a reforma, aquela reforma radical das nossas falhas. E terceiro, o cultivo da simplicidade e da humildade. É uma jornada de esforço contínuo. A interpretação espírita, então, busca oferecer uma chave para a gente entender a lógica por trás desses princípios morais, transformando eles em ferramentas práticas para o nosso dia a dia. E aqui está a conclusão central. A pureza não é algo que a gente simplesmente tem.
É algo que se constrói ativamente através do esforço interior. É uma conquista, não um dom que se recebe pronto. No fim das contas, a mensagem é clara: a pureza é um trabalho diário. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão pessoal. Se essa é a jornada, quais seriam os primeiros passos que podem ser dados hoje mesmo para começar a trilhar esse caminho?